rapper, cantor, ator, produtor e executivo musical, Sean Combs, amplamente conhecido como P. Diddy, há muito tempo é celebrado como um dos artistas mais influentes e poderosos dos Estados Unidos. Com uma carreira que atravessa décadas, ele frequentemente recebe elogios por suas contribuições monumentais à cultura hip-hop, tanto como criador quanto como empresário. Seu impacto na indústria musical é inegável, mas, paralelamente a esse vasto legado, surgiram histórias obscuras que pintam uma imagem menos glamourosa de sua trajetória. Ao longo dos anos, Diddy foi alvo de diversas acusações envolvendo comportamento abusivo, manipulação e até intimidação física. Embora sua posição de destaque na indústria tenha muitas vezes blindado essas alegações de uma maior repercussão, algumas figuras corajosas decidiram arriscar suas carreiras e até suas reputações para expor o outro lado do magnata. Supostos episódios de condutas impróprias foram relatados por aqueles que, apesar da influência esmagadora de Diddy, ousaram romper o silêncio. Neste vídeo, mergulharemos no depoimento de 9 celebridades que, em diferentes momentos, tentaram nos alertar sobre o lado sombrio de Sean Combs. Esses indivíduos, muitos deles com carreiras consolidadas, levantaram a voz contra um homem que, nos bastidores, teria usado sua posição de poder para cometer atos perturbadores contra colegas da indústria. É hora de descobrir quem foram esses nomes corajosos e o que eles revelaram sobre o verdadeiro Diddy. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 9. 50 Cent. Uma das acusações mais graves feitas por 50 Cent foi que Diddy esteve envolvido no assassinato de Christopher Wallace, o Notorious Big, ou Biggie Smalls, uma lenda do hip-hop que foi morto em 1997. Embora existam várias teorias sobre a morte de Biggie, as acusações de 50 Cent chamaram a atenção do público, especialmente devido à natureza delicada do incidente e aos segredos ainda não resolvidos. Em algumas músicas e entrevistas, 50 Cent sugeriu que Diddy sabia mais do que deixava transparecer e que pode ter estado envolvido em uma série de eventos que levaram à morte de Biggie. Embora não haja evidências concretas para sustentar essa afirmação, ela gerou uma controvérsia significativa e dúvidas no mundo do entretenimento. Na época, Diddy e Biggie tinham uma relação comercial próxima por meio da gravadora Bad Boy Records. A morte de Biggie não só chocou os fãs, mas também marcou um período sombrio na história do hip-hop, com muitas teorias sobre rivalidade e animosidade entre gangues. A implicação de 50 Cent de que Diddy poderia estar envolvido na morte de Biggie forçou o público a reconsiderar o papel de Diddy e os negócios obscuros da indústria musical na época. Além de insinuar a conexão de Diddy com a morte de Biggie, 50 Cent também criticou publicamente as festas infames que Diddy organizava. Em várias entrevistas, ele descreveu as festas de Diddy como desconfortáveis e alegou que envolviam atividades que ele considerava anormais. Ele chegou a relatar como se sentiu desconfortável ao participar desses eventos, onde parecia haver uma linha tênue entre poder, dinheiro e comportamento socialmente inaceitável. 50 Cent uma vez disse que Diddy te abraçaria pela frente e pelas costas ao mesmo tempo, um comentário enigmático que sugeria violações de limites pessoais. Para 50 Cent, essas festas não eram apenas locais de entretenimento ou de networking na indústria, mas espaços onde os limites morais eram borrados. A atmosfera dessas festas fez com que ele e, possivelmente, outros participantes se sentissem desconfortáveis e questionassem a verdadeira natureza do que estava acontecendo ali. 8. Tupac Shakur. Em uma entrevista de 1995 para a Vibe, quando perguntado se ele acreditava que Diddy estava envolvido na tentativa de assassinato contra ele em 1994, Tupac respondeu brevemente, mas de forma incisiva: "Eu acredito que sim. Isso é entre mim e ele, e só ele sabe." As palavras de Tupac levantaram suspeitas sobre seu verdadeiro relacionamento com Diddy, deixando dúvidas sobre o papel do magnata da música nos conflitos ocultos dentro da indústria.
Em 1994, Tupac foi baleado e gravemente ferido em um estúdio em Nova York. Esse incidente tornou-se parte do prenúncio da rivalidade entre o rap da costa leste e da costa oeste. Embora Tupac mais tarde tenha culpado várias pessoas, incluindo Notorious Big e Diddy, nenhuma evidência concreta foi apresentada. No entanto, a declaração de Tupac sugeriu que ele acreditava que havia uma orquestração envolvendo figuras poderosas na indústria, com Diddy sendo um dos suspeitos. Na época do tiroteio de 1994, as tensões entre a costa leste e a costa oeste no mundo do rap estavam crescendo. Tupac, um símbolo da costa oeste, e Notorious Big, Biggie Smalls, representando a costa leste sob o selo Bad Boy Records de Diddy, haviam se tornado os principais rivais nessa batalha. Ambos os artistas eram incrivelmente talentosos, mas os conflitos pessoais e a competição pela fama foram amplificados pela mídia e por pessoas nos bastidores como Diddy. Tupac continuou a condenar o engano e a hostilidade na indústria, acusando Diddy e outros de explorar a rivalidade entre as costas para ganho pessoal. Ele acreditava que havia conspirações e traições ocorrendo nas sombras, com o objetivo não apenas de derrubar artistas rivais, mas também de consolidar o controle da indústria musical. As suspeitas de Tupac sobre o papel de Diddy foram reforçadas em 2023, quando Dwayne Keith "Kef" D. Davis, que foi preso pela morte de Tupac, deu um testemunho relacionado ao assassinato. Davis, uma figura bem conhecida no mundo do crime com laços tanto com Tupac quanto com Biggie, revelou que Diddy supostamente ofereceu o $1 milhão para realizar o assassinato de Tupac. O testemunho de Davis chocou a indústria musical e fãs em todo o mundo. Foi a primeira vez que uma testemunha direta do incidente forneceu detalhes específicos sobre o envolvimento de Diddy no assassinato de Tupac. Isso não apenas lançou mais luz sobre o que realmente aconteceu durante a rivalidade entre as costas, mas também levantou questões sobre o nível de poder e controle de Diddy na indústria musical. Diddy negou repetidamente qualquer envolvimento no assassinato de Tupac, mas o testemunho de Davis forçou o público a questionar novamente: Diddy realmente participou desses esquemas sombrios para eliminar seus concorrentes e solidificar seu domínio na indústria musical? Ou tudo não passava de uma guerra midiática e teorias da conspiração com o objetivo de derrubá-lo? 7. Usher. Antes de se tornar uma das maiores estrelas do R&B mundial, Usher morou com Sean Combs, o Diddy, quando tinha apenas 13 anos. Para um jovem recém-chegado à indústria do entretenimento, viver com uma figura tão poderosa como Diddy parecia uma oportunidade de ouro. No entanto, em uma entrevista de 2016 com Howard Stern, Usher relatou seu tempo morando com Diddy de uma maneira que deixou os ouvintes intrigados. Ele disse: "Eu fui lá para ver o estilo de vida, e eu vi, mas não sabia se poderia participar ou entender o que estava vendo." Essa resposta enigmática sugeriu que o que Usher experimentou enquanto vivia com Diddy não era apenas a vida típica de um garoto aprendendo sobre a indústria musical. Embora Usher tenha descrito essas experiências como parte da diversão, sua menção a festas que duravam a noite inteira e atividades muito curiosas levantou muitas perguntas entre os ouvintes. Notavelmente, Usher, agora pai, afirmou que jamais gostaria que seus filhos passassem pelo que ele vivenciou no acampamento de Puffy. As palavras de Usher causaram arrepios, fazendo as pessoas se perguntarem o que um menino de 13 anos teve que testemunhar durante o tempo em que viveu com Diddy. Isso levantou preocupações sobre o ambiente e a influência que Diddy criou ao seu redor. Embora Usher não tenha entrado em detalhes, seu relato pintou um quadro de um mundo complexo, onde o poder e o luxo escondiam comportamentos questionáveis. As insinuações de Usher foram ainda mais reforçadas quando Justin Bieber, um de seus pupilos, também teve uma experiência direta com Diddy. Bieber passou 48 horas vivendo com Diddy, uma experiência que mais tarde ele recordou com sinais de desconforto. Após esse breve período juntos, Bieber deu a Diddy um número de telefone falso em vez do real, um gesto cheio de implicações. Para os de fora, isso pode ter parecido uma brincadeira ou uma maneira de evitar ser incomodado. Mas no contexto do que Usher havia insinuado e dos rumores sobre o acampamento de Diddy, a ação de Bieber poderia ser entendida como um sinal de sua relutância em continuar o contato com Diddy. A decisão de Bieber de se distanciar de Diddy foi bastante surpreendente, já que, na época, ele estava no auge de sua carreira e precisava de orientação de gigantes da indústria. Diddy, com sua reputação e influência, deveria ser alguém que poderia ajudar Bieber a ir ainda mais longe.
No entanto, o movimento discreto de Bieber para cortar laços sugeria que algo perturbador havia ocorrido durante o tempo que passaram juntos. Em entrevistas subsequentes, Bieber não entrou em detalhes sobre suas 48 horas com Diddy, mas seu comportamento e palavras pareciam enviar uma mensagem sutil. Talvez ele tenha visto ou experimentado coisas que não queria compartilhar, e a única maneira de evitá-las fosse encontrar uma forma de se afastar. Olhando para trás, o ato de Bieber de dar um número de telefone falso não era apenas uma tática de fuga, mas refletia seu desconforto e ansiedade sobre o que ele havia testemunhado. Esse evento alimentou ainda mais as suspeitas sobre o ambiente que Diddy cultivava ao seu redor. O que aconteceu durante aquelas 48 horas que fez um Justin Bieber de 15 anos sentir a necessidade de manter distância? Que segredos se escondiam por trás da fachada glamourosa de Diddy e suas infames festas? 6. Cassie Ventura. Cassie Ventura, uma famosa modelo e cantora, esteve em um relacionamento com Sean Combs, o Diddy, por mais de uma década, de 2007 a 2018. Embora eles fossem vistos como um dos casais poderosos da indústria do entretenimento, o relacionamento deles continha muitos sinais preocupantes de instabilidade e abuso. Ao longo dos anos com Diddy, Cassie aparecia em público com uma aparência glamourosa, sempre mantendo uma postura calma e sorridente. No entanto, aqueles próximos a ela notaram uma mudança em seu comportamento, um senso de ansiedade e cautela em suas palavras e ações, indicando que algo não estava certo nos bastidores. Durante o relacionamento, Diddy e Cassie frequentemente apareciam juntos em eventos no tapete vermelho, posando intimamente e de forma atraente para as câmeras. No entanto, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. A partir de 2015, o público começou a notar sinais de problemas no relacionamento deles por meio de uma série de postagens enigmáticas nas redes sociais de Cassie. Uma foto que ela compartilhou em 2015 tinha a legenda: "Como eu durmo sabendo que estou solteira e ninguém está me traindo." O que parecia ser uma mensagem leve chamou a atenção de muitos, especialmente daqueles que acompanhavam o status do relacionamento de Cassie e Diddy. Por trás dessas palavras aparentemente casuais, as pessoas começaram a questionar se as coisas entre ela e Diddy estavam realmente bem. Além disso, em 2016, o relacionamento deles sofreu outro golpe com uma discussão acalorada em Beverly Hills. Uma testemunha no local afirmou: "Eles entraram no quarto, fecharam a porta e tudo o que pude ouvir foi gritos e brigas." A história rapidamente se espalhou pelos veículos de notícias de entretenimento e nas redes sociais, alimentando ainda mais a especulação de que Diddy não estava tratando Cassie bem. Embora o casal tenha feito uma aparição pública juntos depois e negado qualquer conflito, esse evento lançou dúvidas sobre a verdadeira natureza do relacionamento deles. Após o término do relacionamento em 2018, Cassie começou uma nova vida, na esperança de deixar para trás as sombras de seu relacionamento passado. No entanto, 5 anos depois, em 2024, ela tomou uma decisão ousada. Entrou com um processo contra Diddy com acusações sérias de abuso e até tráfico. Em sua ação judicial, Cassie detalhou o abuso prolongado que sofreu durante seu relacionamento com Diddy, acusando-o de usar seu poder e controle para destruí-la mentalmente e forçá-la a participar de atividades nas quais não queria estar envolvida. Notavelmente, Cassie escolheu enfrentar a verdade e falar, mesmo sabendo que isso poderia colocá-la em risco e sujeitá-la a críticas públicas, especialmente por parte dos fãs de Diddy. Seu processo causou ondas de choque na indústria do entretenimento e se tornou um tema quente na mídia. Cassie também acusou Diddy de usar ameaças e controle para mantê-la vivendo com medo e insegurança por anos. Como esperado, Diddy negou todas as acusações, descrevendo as alegações de Cassie como infundadas e fabricadas, com o objetivo de manchar sua reputação. No entanto, o processo não era apenas palavras vazias. As evidências e histórias que Cassie apresentou estavam alinhadas com inúmeros rumores e relatos de outras pessoas que já haviam interagido com Diddy anteriormente. Além disso, depois que o processo se tornou público, um vídeo de 2016 ressurgiu, aparentemente apoiando as alegações de Cassie. No vídeo, os espectadores podiam ver claramente a tensão entre os dois, especialmente a insatisfação de Cassie com a forma como Diddy a tratava. Uma fonte próxima declarou: "O processo se encaixa exatamente com o que estamos vendo." Após o processo de Cassie, ela recebeu amplo apoio da comunidade, incluindo de outras celebridades.
Elas elogiaram sua coragem por enfrentar seu ex-namorado, que também é uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento. Muitas outras mulheres, que haviam permanecido em silêncio sobre abusos semelhantes, começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias e expressando solidariedade com Cassie. 5. Maze. Maze, cujo nome verdadeiro é Mason Jarrell Betha, foi um dos colaboradores mais próximos de Sean Combs, o Diddy, e do selo Bad Boy Records nos anos 1990. Sob a gestão de Diddy, Maze rapidamente alcançou o estrelato no hip-hop com sucessos como Feel So Good e What You Want. No entanto, nos bastidores, o relacionamento entre Maze e Diddy pinta um quadro controverso de abuso de poder e injustiça na indústria musical. Maze não hesitou em falar sobre a fraude e o tratamento injusto que sofreu enquanto trabalhava sob o selo Bad Boy Records. Uma das acusações mais sérias de Maze é que Diddy explorou sua inexperiência quando ele era jovem para enganá-lo nos contratos de música. Segundo Maze, ele foi forçado a assinar um contrato de publicação no valor de apenas $20 mil quando começou sua carreira. Para um artista que contribuiu para muitos sucessos do selo, esse valor era muito pequeno, sem mencionar que o contrato continha cláusulas injustas que o fizeram perder o controle sobre sua música por muitos anos. Maze tem expressado repetidamente sua indignação publicamente, alegando que Diddy reteve seus royalties por décadas. Embora as músicas de Maze continuassem a gerar lucros por meio de lançamentos, propagandas e serviços de streaming, ele afirma que nunca recebeu a parte que lhe era devida desses sucessos. Ele compartilhou: "Eu nunca fui pago de forma justa, e nunca recebi o respeito que merecia." Essas acusações levantaram questões sobre a gestão de Diddy e os direitos dos artistas sob seu controle, provocando discussões sobre a transparência na indústria da música. Maze também revelou que no momento de assinar o contrato com Diddy, ele era muito jovem e não tinha conhecimento legal ou compreensão dos direitos dos artistas na indústria. Diddy, como produtor e magnata da música, teria aproveitado essa situação para criar acordos favoráveis a ele. Esse não é um caso isolado, pois muitos jovens artistas em ascensão são forçados a aceitar contratos injustos, o que leva a uma dependência financeira e criativa de figuras poderosas na indústria. Em resposta às acusações de Maze, Diddy não permaneceu em silêncio. Em uma entrevista de 2022, Diddy respondeu alegando que era Maze quem lhe devia $3 milhões. Segundo Diddy, Maze havia recebido um adiantamento para produzir seu segundo álbum, mas não cumpriu o contrato. Ele afirmou ter todos os documentos necessários para provar sua alegação. No entanto, Maze e vários outros artistas questionaram a transparência das transações financeiras com Diddy e a Bad Boy Records. A história de contratos injustos e falta de clareza financeira chamou atenção significativa no mundo da música e entre os fãs. Muitos se perguntam se Diddy usou seu poder e influência para explorar artistas, especialmente aqueles que eram novos na indústria musical. Numerosos rumores e testemunhos de outros artistas sugerem que Maze não foi o único a enfrentar essa situação. Diddy, com sua reputação de magnata poderoso, foi acusado de abusar de sua posição para prender artistas em contratos injustos. Maze não está sozinho. Vários outros artistas que assinaram com a Bad Boy Records também se manifestaram sobre a exploração e fraude financeira que sofreram. Um exemplo notável é o grupo de rap The Lox, que inclui os membros Jadakiss, Styles P e Chic Lush. Eles exigiram publicamente o controle de suas obras e forçaram Diddy a devolver seus direitos financeiros. Depois de anos de luta, Diddy acabou devolvendo os direitos autorais, mas isso só aconteceu depois que a questão se tornou pública e a pressão da comunidade aumentou. Outro artista que compartilhou uma experiência semelhante é Faith Evans, uma proeminente cantora de R&B. Ela revelou que foi financeiramente controlada e forçada a cumprir termos contratuais com os quais não concordava. Além disso, em 2024, Dawn Richards, ex-integrante do grupo Danity Kane, processou Diddy em $5 milhões por ganhos não pagos e violações contratuais. Isso mostra que o problema não se limita a Maze, mas se estende a muitos outros artistas sob a Bad Boy Records. 4. Cat Williams. Cat Williams, um comediante conhecido que já enfrentou sua cota de escândalos ao longo da carreira, recentemente fez alegações chocantes sobre Sean Combs, o Diddy, e seu comportamento suspeito.
Em uma entrevista no início de 2024, Williams falou sobre as infames festas de Diddy, sugerindo que atividades suspeitas poderiam ter ocorrido nesses eventos. Williams não hesitou em alertar as pessoas sobre a natureza dessas reuniões, dizendo: "Você tem que dizer não a elas." Embora as razões de Williams possam parecer vagas, a maneira como ele falou carregava um certo sentido de temor sobre o que pode ter acontecido durante essas festas. Ele repetidamente sugeriu que aqueles que participavam poderiam experimentar algo prejudicial, desagradável ou até mesmo danoso para sua saúde mental ou física. Desde seu tom até sua linguagem corporal durante a entrevista, ficou claro que Williams estava tentando insinuar uma verdade oculta. O que se destacou foi a preocupação de Williams com sua própria segurança. Ele comentou: "Eu sei o quão sortudo sou por estar olhando para isso", como se estivesse insinuando que enfrentou situações perigosas ou assustadoras envolvendo Diddy, mas conseguiu escapar ileso. Sua relutância em compartilhar detalhes mais específicos deixou muitos se perguntando o que exatamente aconteceu nessas festas para deixar Williams tão desconfortável. Embora Williams não tenha explicitamente declarado o que ocorreu, muitos acreditam que ele estava aludindo a possíveis abusos ou má conduta nas festas de Diddy. Essa teoria ganhou força devido às recentes alegações contra Diddy, que envolviam a organização de festas selvagens e comportamentos abusivos. As advertências de Williams se tornaram ainda mais relevantes, e fãs e colegas da indústria do entretenimento começaram a reconsiderar suas palavras, vendo-as não apenas como comentários aleatórios de um comediante, mas potencialmente como um aviso de alguém que presenciou verdades sombrias. Williams também destacou que, para figuras poderosas como Diddy, suas ações podem ser facilmente encobertas pela fama e pelo dinheiro. Isso, segundo ele, torna difícil para as vítimas se manifestarem ou escaparem do controle. Seu aviso de dizer não às festas de Diddy parecia ser um conselho sincero, lembrando a todos os potenciais perigos escondidos sob a superfície glamourosa do mundo do entretenimento. 3. Aubrey O'Day. Aubrey O'Day, cantora e estrela de reality show, ganhou fama através do programa Making the Band, apresentado e produzido por Sean Combs, o Diddy. Em 2005, ela entrou para o grupo feminino Danity Kane, um projeto musical iniciado por Diddy após o programa. Desde o início de sua carreira, O'Day via Diddy como um mentor e guia, esperando que ele a ajudasse a desenvolver sua carreira musical. No entanto, após anos trabalhando com Diddy, O'Day experimentou intensa pressão e medo, eventualmente revelando os aspectos mais sombrios de trabalhar com o magnata da música. Making the Band foi um ponto crucial para a carreira de O'Day e dos outros membros do Danity Kane. No entanto, por trás do sucesso e da fama que o programa trouxe, havia uma imensa pressão mental e controle impostos por Diddy sobre os jovens artistas. O'Day e outros membros do grupo tinham que cumprir as exigências rígidas de Diddy, desde ensaios constantes até seguir os padrões que ele estabelecia. Isso criou um ambiente de alta pressão, onde até os menores erros podiam levar a críticas severas por parte de Diddy. Em uma entrevista de 2019 à Variety, O'Day compartilhou abertamente sua experiência trabalhando sob a gestão de Diddy. Ela revelou: "Nós tínhamos medo todos os dias, sem saber o que Puff faria. Eu vivi tudo, desde comentários racistas até sexismo, e era aterrorizante." A declaração de O'Day chocou muitos, pois expôs que uma pessoa famosa e influente como ela havia vivido com medo enquanto trabalhava com Diddy. Sua revelação lançou luz sobre como Diddy gerenciava seus artistas, não apenas com poder, mas também através de controle e pressão mental. O'Day relembrou que, durante seu tempo com Diddy, ela e outras integrantes do Danity Kane frequentemente enfrentavam comentários duros da parte dele. Esses comentários iam além do trabalho e envolviam discriminação, incluindo questões raciais e de gênero. Diddy criou um ambiente de trabalho onde todos lutavam constantemente por reconhecimento e para manter sua posição. Seu controle ia além dos assuntos profissionais, afetando também a vida pessoal dos artistas. Alguns membros do Danity Kane compartilharam que foram forçados a seguir regras rígidas em relação à aparência e comportamento, desde como se vestiam até como falavam. Isso os fez sentir como se não tivessem liberdade, sempre sendo observados e julgados sob o olhar crítico de Diddy. A experiência de O'Day ao enfrentar comentários discriminatórios não apenas prejudicou sua confiança, mas também causou um trauma emocional profundo.
Esse ambiente contribuiu para o aumento da instabilidade e da ansiedade, forçando-os a aderir a regras com as quais não concordavam. Eles descreveram Diddy como um gerente rigoroso que estabelecia demandas impossíveis e usava seu poder para forçar os artistas a se conformarem. O'Day recordou particularmente que Diddy frequentemente usava sua posição para fomentar uma competição tóxica entre os membros do grupo. Ele os comparava entre si, criando rivalidade insalubre e tensão desnecessária. Embora O'Day não tenha entrado em detalhes sobre os comentários racistas e sexistas que suportou, seu silêncio e evasão ao mencionar Diddy foram suficientes para que as pessoas entendessem que coisas terríveis haviam acontecido. Notavelmente, Diddy nunca deu uma resposta clara a essas acusações, o que alimentou ainda mais as suspeitas sobre como ele tratava seus artistas. 2. Wendy Williams. Wendy Williams, uma das apresentadoras e personalidades de TV mais famosas dos Estados Unidos, teve experiências estressantes enquanto trabalhava em conexão com Sean Combs, o Diddy. Conhecida por sua franqueza e por não ter medo de fazer perguntas desconfortáveis, Wendy uma vez revelou que Diddy havia tornado sua vida um inferno. Durante seus anos no rádio, as acusações de Wendy não apenas destacaram o que ela suportou, mas também insinuaram como Diddy exercia seu poder e influência na indústria do entretenimento. Tudo começou durante seu tempo na rádio Hot 97 de Nova York, nos anos 1990, quando Wendy se tornou conhecida por suas entrevistas controversas e conversas sem filtros sobre a vida pessoal das celebridades. Embora muitos a vissem como uma voz ousada e honesta na indústria do entretenimento, Diddy não era fã. Ele criticou repetidamente a forma como ela expunha segredos obscuros da indústria e o conflito entre os dois escalou. Em 1998, Wendy foi abruptamente demitida da Hot 97, um choque tanto para ela quanto para seus fãs. Wendy alegou que Diddy usou seu poder e influência para forçar a emissora a demiti-la, porque ele estava descontente com a forma como ela reportava seus escândalos e os de pessoas ligadas a ele. Após o ocorrido, Wendy escreveu que nunca esqueceria o inferno que Combs a fez passar. Esse incidente marcou um ponto de virada na carreira de Wendy e expôs como Diddy podia interferir nos empregos e nas carreiras de pessoas que ele não gostava. Embora Wendy Williams tenha continuado a crescer em sua carreira na mídia, a tensão e a pressão que Diddy causou deixaram uma marca profunda nela. Anos após sua demissão da Hot 97, Wendy ainda relembrava esses tempos difíceis. Ela frequentemente fazia referências a Diddy em seus programas, insinuando o controle e o poder que ele exercia na indústria do entretenimento. Em um episódio de 2015 do The Wendy Williams Show, Wendy comentou sobre as acusações contra Diddy, dizendo: "Você não pode escapar do chefe." Esse comentário implicava que Diddy ainda tinha controle significativo na indústria do entretenimento, e sua influência não era facilmente abalada. Wendy também mencionou que muitas celebridades e figuras da indústria suportavam pressão e ameaças de Diddy se não seguissem suas regras. Embora Wendy tenha admitido que não guardava rancor de Diddy, a tensão e o trauma que ele causou ainda estavam claramente presentes em sua mente. Seus comentários pintavam um quadro de um homem poderoso, sem medo de usar sua posição para controlar e manipular aqueles que ousavam se opor ou criticá-lo. A história de Wendy fez o público se perguntar: será que Diddy realmente tem o poder de manipular a indústria do entretenimento a ponto de destruir a carreira de alguém num instante? 1. Rodney Lil Rod Jones. Rodney Lil Rod Jones, um produtor musical que trabalhou com Sean Combs, o Diddy, no álbum The Love Album, Off the Grid, foi um dos primeiros a corajosamente entrar com um processo contra Diddy, acusando-o de abuso sério de poder e violência. Jones não foi apenas um produtor musical, mas também uma testemunha de muitos eventos aterrorizantes e sujos que aconteciam por trás das portas glamorosas da indústria do entretenimento liderada por Diddy. O processo de Jones não apenas expôs como Diddy controlava e explorava aqueles que trabalhavam com ele, mas também revelou um lado oculto do poderoso magnata. Rodney Jones alegou que sofreu pressões muito além do papel de produtor musical e foi submetido a abusos físicos e emocionais enquanto trabalhava com Diddy. Segundo Jones, Diddy instalou câmeras escondidas em sua casa para monitorar e controlar a vida daqueles que moravam e trabalhavam no local. Isso revelou o desejo de Diddy não apenas de controlar as carreiras musicais de seus artistas e colaboradores, mas também de dominar suas vidas pessoais.
A acusação sobre as câmeras escondidas chocou o público e levantou questões sobre até que ponto Diddy tinha o poder de vigiar e controlar aqueles ao seu redor. O uso dessas câmeras não só representava uma invasão grave de privacidade, mas também um abuso de poder para manter sua dominação nos relacionamentos com seus colaboradores. As acusações de Rodney Jones, juntamente com inúmeras outras queixas de celebridades, pintaram um retrato assustador de Diddy, uma figura poderosa na indústria do entretenimento, envolta em segredos e comportamentos suspeitos. Enquanto muitos ainda veem Diddy como um símbolo de sucesso e poder, as histórias e avisos daqueles que trabalharam com ele revelam um lado completamente diferente do homem. Diddy foi acusado não apenas de controlar, explorar e abusar de seus artistas e colaboradores, mas também de usar seu poder para encobrir malfeitos. Essas alegações refletem um ambiente de trabalho tóxico e controlador, onde Diddy podia agir livremente, sem temer consequências legais ou morais. Seu poder e fama construíram uma parede protetora ao seu redor, tornando difícil para muitas vítimas falarem ou escaparem de seu domínio. As atuais ações judiciais e acusações mostram que Diddy, com sua fama e influência, agiu nas sombras por muito tempo. A verdade sobre o chefe está gradualmente sendo exposta, e as vítimas não estão mais permanecendo em silêncio. A coragem de pessoas como Rodney Jones marca um alerta na comunidade do entretenimento, forçando todos a enfrentarem a realidade de comportamentos tóxicos e abusivos na indústria. A história de Rodney Jones e as acusações semelhantes de outros artistas trouxeram à tona o lado sombrio de Sean Combs, um homem influente cercado por segredos e ações perturbadoras. Essas ações judiciais não são apenas acusações pessoais, mas também advertências para toda a indústria do entretenimento sobre a necessidade de repensar a gestão, o poder e o respeito nas relações entre artistas e magnatas da música. Então, será que tudo isso é apenas um mal-entendido, ou há de fato segredos horríveis escondidos por trás da fachada glamourosa de Diddy? As ações judiciais, as acusações e as crescentes revelações estão gradualmente descobrindo a verdade que ele tentou manter oculta por anos. Contudo, essa história pode não acabar aqui. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você acha desses avisos? Será que percebemos corretamente a verdadeira natureza de Diddy? Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.